A minha infância foi uma infância muito boa. Eu só tenho coisas legais para lembrar, eu era muito de fantasiar tudo. Eu não tinha bicicleta, mas eu aprendi a andar na bicicleta dos amiguinhos. Eh, Se eu tinha vontade de andar e eles não estavam na rua, eu inventava uma bicicleta com a enceradeira da minha mãe, era o guidão. E assim, meu pai era um homem muito trabalhador, né, um super pai, assim, um super avô, ele foi tudo de bom, tanto que até hoje meu filho fala que, meu filho aprendeu muito com ele. E assim, somos em 4 filhas, né, eu sou a do meio, tem a primeira, a segunda e a terceira, eu sou a terceira. E assim, eu nunca tive problemas, eu aceitava tudo, sempre aceitei. "Ah, tá ruim? Ah, não ligo, vamos brincar, vamos isso e aquilo". E meu pai, ele sempre proporcionava, assim, o que ele podia pra gente. Praia, embora, assim, eles eram são evangélicos, né, então tinha aquele sistema bem rígido de não poder cortar cabelo, de, né, não ter televisão, mas volta e meia ele comprava uma televisão, depois vendia, né, que Deus não gosta. Mas ele sempre foi muito, assim, amável, tanto que quando ele trabalhava numa montadora aqui perto, ele trabalhava de madrugada e ele ganhava sobremesa à noite, e ele de manhã, quando eu acordava para ir na escola, eu tinha meus 7 anos, estava cortado o chocolate em 4 pedaços, assim, milimetricamente iguais, não tinha assim: "Eu vou pegar o maior", que era para as 4 filhas. Ele falou: "Não vou conseguir comer, sendo que elas estão em casa", né. E no frio, ele tinha um jaquetão muito grosso, bonito. Aí toda noite ele punha em uma filha, hoje é dia da primeira filha, depois da segunda. Aí ele sempre contava a mesma história, né, ele tinha uma história para contar, que quando ele era moço, ele achou um livro que era de poesias, e aí ele começou a ler o livro e adorou, e a mãe dele viu e queimou, porque era pecado ler livro. Só que ele só decorou uma parte do começo da história. E ele contou, ele contava essa história que ficou muito gravada para mim, para minhas irmãs, para os meus filhos, para os netos e bisnetos, até hoje contam a história. A minha mãe sempre foi rígida. A minha mãe, assim, ela ficava mais dando bronca. Sabe, eu sempre fui uma menina muito obediente, nunca saí da linha. Na escola, o pessoal quando saiu a Lagoa Azul, meu Deus, foi todo mundo cabulou aula para ir no cinema. Aí eu vinha na minha mente assim, minha mãe falando: "Se você estiver no cinema e Jesus voltar, ele vai te levar para o inferno na hora". Aí, como a classe inteira foi assistir o filme, eu vim para casa, porque eu moro pertinho da escola. Então eu nunca tive coragem nem de cabular uma aula, porque, assim, Deus ia me consumir no inferno. Quando eu tinha uns 12 anos, eu questionei Deus. Eu falei assim: "Poxa, se por qualquer coisa Deus me manda para o inferno, então eu prefiro o outro lado, porque aí eu já posso pintar a unha, eu posso ir no cinema, fazer tudo, né, então mas aí eu falei: "Não, o inferno é muito presente", né, eu ouvia muito assim: "Não pode ler livro de romance". Então tinha vezes que eu falava: "Meu Deus, eu vou para o inferno". E nessa idade, muito moça e muito obediente, quando eu estava na sétima série, a minha mãe pegou e falou: "Filha, para de estudar, porque a sua irmã mais velha, ela não está bem". Minha irmã casou, estava grávida do segundo filho, e ela falou: "Você tem que morar com ela,
onde já se viu você de boa na escola e a sua irmã, né, sem ninguém para ajudar. Aí eu fui. Aí o que que aconteceu? Eu me apaixonei pelo meu sobrinho, né, eu era empregada dela. E aí eu comecei a estudar para terminar, ela falou: "Não dá mais para você estudar, não tem condição de você ficar estudando". Aí, mas tudo bem, né, tudo bem, eu me apaixonei pelo meu sobrinho, tipo, eu cuidava, o biguinho dele caiu na minha mão, você não tem noção, ele era um doce. Essa época eu tinha já a 7ª série, uns 14 anos, né, aí eu fiquei ali. E a minha irmã, ela era muito enjoada, ela tinha carpete na casa dela. E o carpete dela não tinha que limpar com vassoura, era ajoelhada, com escovinha, ela era muito metódica. Aí, só que de sexta, às vezes, ela ia para a cidade do interior, que a sogra dela mora. Aí nossa, na sexta ela falava: "Hoje é faxinão, tirar tudo da sapateira, limpar sapato", né. E eu ia na igreja e eu ficava cantando os hinos, né. Aí ela falava: "Não fica feliz não, você não vai comigo, eu só te pego no domingo, porque eu vou precisar para você ajudar a lavar a fralda", né, porque naquela época era fralda de pano. E eu ficava chateada, mas chegava aqui tudo bem, não tem problema. E teve um dia que eu estava faxinando e eu tinha muito calafrio, eu não entendia o que que era aquilo. E à noite ela veio me deixar, porque ela ia viajar. E aí ela falou assim: "É, tá fingindo que tá doente, não tem nada". E à noite eu fervia na cama, eu virava de um lado, do outro. Aí eu ia no banheiro, jogava água no rosto, para aquilo parar de queimar. E na verdade eu estava com uma rubéola, entendeu. Mas no domingo ela me pegou para ir, continuei, porque não tinha como. A cunhada dela, tudo da igreja, né, chegava para minha mãe e falava assim: "Irmã, empresta a Denise, eu não tenho mais um copo para tomar água na minha casa". "Ah, lógico, vai minha filha, um dia Deus vai te recompensar". E eu ia. Chegava lá, eu tinha me eu morro de medo de barata, morro de medo. E chegava lá, a hora que eu ia tirar a louça, tinha tanta barata, porque ela não limpava a casa. E era muita barata, a grade do fogão dela não saía mais de tanta gordura, e eu com medo de barata, mas eu ia. 50% era para Deus me ajudar e 50 era para ficar longe da minha mãe. Olha só, né, o lado da gente psicológico. E ali eu fui, eu ia sempre, sempre. E hoje tem pessoa que nem olha na minha cara, eu nem existo. Hoje eu penso: "Será que as filhas dela, ela tiraria da escola, as netas, para, né, fazer umas coisas dessa?". Aí foi minha juventude, sempre na igreja, e aí a minha mocidade foi normal, assim, não fazia nada. Copa do Mundo eu escutava pelo rádio, porque não tinha televisão, quando os vizinhos gritava, eu falava: "Fez gol", entendeu. Então foi assim, bem, e eu sempre disfarçando minha vida, nunca foi ruim minha vida, né. Muito amor. E aí quando eu fiz 19 anos, eu conheci o pai dos meus filhos, na igreja, né. Na igreja a gente se conheceu, se apaixonou. Casamos, eu tinha 20 anos, a gente casou, e foi um casamento normal, ele é muito trabalhador, nunca, teve nada assim, ele só trabalhava, nunca perdeu hora, aquela pessoa bem honesta, bem de caráter. Aí eu engravidei do meu primeiro filho. Foi uma gravidez maravilhosa, e a minha avó estava viva quando eu engravidei dele. Ela falava: "Dene, vai ser um menino". Ai, Deus abençoe que seja um menino, porque as mulheres sofrem muito. A minha avó,
ela tinha problema em uma vista, ela quase ficou cega de um soco do meu avô, que ela mentiu para o médico dizendo que foi a manivela do poço. O meu avô era uma pessoa muito brava, muito sem paciência, ele gritava, e O nossa, avô materno. materno. Ele hoje a gente sabe que ele era um narcisista, né, hoje. A minha avó, então ela falava: "Vai ser um menino". E eu tive 9 meses de enjoo. Eu vomitei 9 meses. E só que eu chegava lá, ela falava: "Dene, você já comeu?" Eu falava: "Não, vó, não consegui, porque eu vomitava". Aí ela falava: "Ah, mas esse Toddy que eu vou fazer, você não vai vomitar". Aí ela fazia um leite quente ou fazia um macarrão, e eu não vomitava. Acho que era tanto amor ali, e quando eu estava grávida de 6 meses, ela faleceu. E foi uma época muito chata de greve no correio. O pai dos meus filhos trabalhava lá, e a gente tinha ido para a Praça da Sé, que estava tendo, e eu cheguei e falei: "Ô pai, cadê a mamãe?" Ele falou: "Tá na avó, a avó não tá bem". Eu cheguei lá, ela falou: "Dene, você comeu?" Eu falei: "Ah, comi vó, hoje eu não vomitei". E era mentira. E aquela hora ela estava infartando mesmo, infartando. Ela lembrou de mim. Então eu lembro da minha avó com muito amor, muito carinho. Aí meu filho nasceu, lindo, maravilhoso, foi um parto aonde teve que os médicos correr, ele estourou a bolsa e falou: "Já volto". No que ele falou: "Já volto", ele falou: "Mas", ele estava na porta, ele voltou, ele falou: "Vou fazer um toque". Aí ele fez um toque ali, ele já começou a tocar a campainha, cesariana urgente, e deu prolapso de cordão, em vez já estava encaixado, mas saiu o cordão primeiro, ele falou: "Tá perdendo o foco". Então foi um parto, assim, assustador. Só que, como sempre, tá tudo bem. Ele falou: "A sua calma me salvou", porque ele falou: "Quase infartei", né, porque para dar uma hack, ele tinha que segurar o cordão, ele não podia tirar a mão. Então não podia ser sentado, não podia ser deitado, foi bem corrido. E assim ali nasceu um dos meus maiores tesouros, um filho maravilhoso, lindo, que assim um caráter impecável, e eles são tudo para mim. Aí passaram 4 anos, aí engravidei novamente e veio minha filha, que é um dos meus maiores tesouros, que também deu problema. Eu estava já a noite inteira tendo dor para ter ela, e aí na hora a médica foi dormir, e eu fiquei sozinha a noite inteira, e dor, só tinha eu naquela sala, e adivinha o que tinha no quarto? Uma barata. Aí, além da dor, eu fiquei com medo. Foi uma noite, assim, bem, aí, quando foi, e eu ficava pedindo remédio para o nariz, porque meu nariz eu tinha vício de pingar remédio. Aí falaram: "Chama anestesista, cesariana urgente". Falei: "Ah, não, de novo?". Falei desse jeito, e tendo contração. Ela estava com circular, né, o cordão no pescoço. Mas também nasceu outra preciosidade que, assim, são tudo para mim, tudo, tudo. Se hoje eu estou viva, é por causa deles, porque, assim, já chegou o dia de eu sentar aqui e falar assim: "Eu só vou esperar a morte chegar, não tenho mais o que fazer". E aí passou, nasceram, cresceram, e eu sempre trabalhando, o pai deles trabalhando, foi uma vida normal. Eu trabalhava em metalúrgica, eu era recepcionista, telefonista, ajudava em engenharia. Essa empresa eu entrei com 18 anos. Inclusive minha mãe foi comigo o dia de fazer a ficha, que não era currículo. Eu falei assim: "Como que eu vou passar se a minha mãe está junto?". E eu passei. O dono da empresa era um alemão, muito chato, muito bravo, mas ele gostava de mim no telefone.
E quando eu não entendia o que ele falava: "A senhora tem cocô de galinha na cabeça, não é possível". E ali eu fiquei quase 3 anos, aí saí, arrumei emprego em outro lugar, casei, aí me chamaram de volta. Lá eu me chamaram de volta, fiquei mais uns anos, aí eu não vou lembrar quanto, aí vou saí, ele falou: "Chama a Denissa", eu quero a Denissa aqui. Por isso que eu nunca saí do telefone, ele não deixava, ele falava: "Não, eu quero ela". E aí da última vez foi bem traumático, eu tinha pedido para minha chefe se ela fosse me mandar embora de novo, que não fosse uma sexta-feira às 17 horas. Pois ela chamou eu, ela não me chamou, ela veio na recepção e falou assim: "Ai Bê, sinto muito, né". Eu falei: "Eu não acredito que você está fazendo isso comigo". Nossa, custava ser pelo menos meio-dia, porque 17 horas você tem que descer para o RH, tudo sexta-feira, a peãozada, assim, tudo lá, pedindo vale, na frente de todo mundo, eu chorando, né. Eu amava aquela empresa, eu amava, assim, trabalhar lá, sabe. Eu tinha, já intimidade com todo mundo, tanto que tinha um estagiário de engenharia, que hoje ele é o dono da empresa. E eu que recebi ele quando ele foi ser estagiário. Aí pois é, isso aconteceu, aí eu caí muito, entrei em depressão, e porque eu estava tendo crises de pânico. Eu era casada. Aí cheguei aqui e falei para o pai dos meus filhos: "Eu quero mudar daqui, porque ficar aqui sem trabalhar e perto da minha mãe, sabe". Tipo assim, eu cantava no coral, eu tinha um coral da prefeitura, e nós já estávamos ensaiando com a Filarmônica de São Paulo. Teve num fim de ano, o maestro ficou do nosso lado vendo a gente cantar, que a gente ia cantar Aleluia de Handel. Ele falou: "Vocês estão aprovadíssimo para cantar com a Filarmônica". E, inclusive, a gente chegou a fazer uma peça de ópera, né, eu amava cantar, amava cantar. E toda vez que eu saía, que eu estava sem trabalhar, ia para o ensaio, minha irmã: "Onde você vai?". "Mas isso não é de Deus", aqui não sei o quê. Eu falei: "Não, eu já tenho idade, tenho meus filhos grandes, eu não posso viver isso". Aí nós decidimos morar na Baixada, Praia Grande, fomos morar lá. E ali as coisas foram fluindo, fluindo, mas chegou uma hora que não deu mais, a gente se separou.